Rádio Pavio que Fumega apresenta o programa Feliz é Quem Tem Fé, com Marta Reis. Graça e paz, está começando o programa Feliz é Quem Tem Fé, aqui pela Rádio Pavio que Fumega. Queridos, neste momento eu quero compartilhar com todos uma breve reflexão da Palavra de Deus, uma narrativa que está registrada no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, o capítulo 23, e os versos do 39 ao 43, onde vai falar sobre a crucificação de Jesus, mas propriamente o diálogo deles, dos três que estavam ali. Jesus no meio, já na cruz, e o lado direito e o esquerdo, em cada lado, um malfeitor. Então tinham dois malfeitores na cruz junto com Jesus. Observe comigo e vamos extrair algumas instruções dessa narrativa. Vamos à leitura da Palavra de Deus. Versículo 39 de Lucas 23. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, esse momento aqui, um momento muito delicado, um momento mesmo que prenunciava a morte de Jesus. Estava bastante já humilhado, e mesmo nessa condição, você vê que no versículo 34 de Lucas 23, Jesus ainda diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ainda repartiram as suas vestes e lançaram sorte. E o povo todo estava ali, olhando Jesus e os bandidos, E os príncipes zombando dele. E essa fala aqui, muito afrontosa, quando os príncipes disseram, Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Então você vê que também os soldados escarneciam dele e até chegaram o vinagre, apresentando o vinagre a Jesus. E diziam: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Só afronta, E dentro desse ambiente aqui, Jesus está ali pendurado na cruz, e esses dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Que cena, queridos? Que cena! Não te pergunto, se você soubesse que só tem mais alguns minutos, talvez horas de vida, do que você faria? Eu te pergunto, o que seria mais importante para você, sabedor de que você está com hora marcada para morrer? Então, muitas vezes eu também me perguntei como seria esse momento. E é muito delicado o que eu vou dizer. O que eu e você pensaríamos
conversaríamos se soubéssemos que, olha, estou quase morrendo? O que você pensaria? Então, quando eu começo a me perguntar isso e a refletir, né, sobre essa história, essa sexta-feira, e quando esses 3 homens foram condenados à morte, quando na verdade 2 eram ladrões e o outro era o Filho de Deus, era Jesus. E pouco antes da sua morte, o último momento de Jesus com o ladrão deu uma profunda certeza de que ele seria salvo, quando Jesus declarou: em verdade te digo, de que hoje estarás comigo no paraíso. Meu Deus. Tenho certeza. Essa declaração ecoou ao redor do mundo, queridos, e forneceu esperança para todos nós. Nós podemos também sermos salvos no último instante de nossas vidas. Ah, queridos, talvez essa mensagem agora esteja sendo ouvida por alguém que esteja no leito da morte, passando pelo vale da sombra da morte. Talvez o rádio esteja ligado aí num hospital, numa mesa de cirurgia, num momento muito difícil, num rádio ou num carro que acabou de sofrer um acidente. Eu acho assim muito perturbadora, melhor dizendo, quando sabemos a última hora, que talvez seja a última oportunidade que teremos para acertar toda uma história de vida, de percalços, de rebelião e até mesmo de ignorância, por desconhecer a verdade de que ao homem tem o direito de morrer uma única vez e o passar disso é juízo. Não existe outra oportunidade. Eu e você, se estivermos no leito do hospital, sabedor de que daqui a pouco não teremos mais o fôlego de vida. A interação de Jesus com o ladrão na cruz revela várias lições que podemos aprender como seguidores de Cristo. Veja bem, o que aconteceu com os 2 ladrões crucificados com Jesus? A Bíblia nos diz que Jesus voluntariamente tomou o nosso lugar na cruz para que pudéssemos ser salvos. Aleluia. E você vê que em Jesus não havia condenação. Jesus era inocente. O que fazia com que Jesus estivesse ali na cruz é porque ele estava sendo obediente até a morte de cruz. Havia um plano de salvação. Na verdade, Jesus se rendeu à morte. E a morte que ele estava morrendo ali, ele estava sendo crucificado pelos meus pecados, pelos seus pecados, pela condenação que estava sobre a nossa vida. E um deles zombava de Cristo junto com a multidão. Questionavam se ele era realmente o rei. Então, por que ele não desceu da cruz e se salvou? Veja bem, no entanto, com o passar do tempo, aleluia, eles perceberam que
para eles era a única, era a última oportunidade. Se eu tivesse que dar nomes a esses dois ladrões, eu daria o primeiro de soberbo, altivo, e o segundo, humilde. E nesse momento, o humilde percebeu que Jesus não era um homem comum. E além disso, descobriu que Jesus não era um homem merecedor de uma morte tão dolorosa. E você veja que, ao estudar os fatos, você descobrirá que a crucificação romana era muito mais do que dor e punição. O objetivo, queridos, era a humilhação absoluta. Era também um meio de produzir conformidade social. O ladrão na cruz não sabia que merecia. O ladrão na cruz, na verdade, ele sabia que merecia ser crucificado. E ao mesmo tempo percebe que Jesus não merecia. É verdade. Jesus não merecia aquela morte. E a Bíblia é clara quando acabamos de ler. E é notável que enquanto Cristo estava na dor angustiante da cruz, ele teve o coração para confortar este ladrão. É um momento milagroso se desenrolando. E, no entanto, um lembrete evidente de como podemos escolher, aceitar ou rejeitar a Deus. Esta é uma das muitas lições que os seguidores de Cristo podem tirar dessa história. Podemos aceitar o chamado ao arrependimento ou podemos ignorá-lo. O que mais podemos aprender com o ladrão da cruz que rejeitou Jesus? Não costumamos pensar muito no ladrão altivo, não é verdade? Que rejeitou a Jesus. As Escrituras não nos deu o seu histórico. Nem diz exatamente porque ele foi condenado à morte por crucificação. As palavras gregas usadas para identificar os dois ladrões nos evangelhos os descreve como ladrões, criminosos, malfeitores e rebeldes. A palavra grega usada nos livros de Mateus e Marcos inclui a ideia de saque pela violência. E a descrição de Lucas sugere uma pessoa que é um malfeitor. Então você vê que por todos os relatos dessas descrições, o altivo e o humilde eram homens desesperados e miseráveis, que viviam prejudicando as pessoas. Queridos, por que isso é importante? Porque Jesus ofereceu a salvação. Ele ofereceu esperança e um reino para voltar para casa. Todos nós merecemos a morte de um pecador, como o altivo e humilde. Toda pessoa que já viveu é pecadora, independentemente de como a sociedade julga o pecado. Isso não se compara à santidade de Deus. Não importa como a sociedade julgue a gravidade de nosso pecado, em comparação com a santidade de Deus, todos nós somos culpados, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Todos nós temos uma escolha quando se trata de Cristo. Não importa o nosso passado, não importa quão escuro e sombrio, Deus está lá oferecendo uma saída.
Deus está oferecendo uma saída para você, querido. Deus está oferecendo uma saída para esses ladrões que estavam ali. Podemos morrer como uma pessoa raivosa, amarga e sem esperança, ou podemos escolher a vida, mas não podemos ficar em cima do muro. Deixar de escolher Jesus é escolher rejeitá-lo. Oh, aleluias! Todos nós, todos vão escolher e todos irão para um dos dois destinos por causa da escolha feita. Podemos ser o ladrão que rejeitou, que é o altivo, né? E podemos ser o ladrão que se entregou a Jesus, o humilde. Veja em João 3,18, quando Jesus diz: quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! O que podemos aprender, queridos, com o ladrão na cruz que se arrependeu? Quando o ladrão humilde estava prestes a morrer, ele se voltou para Jesus pedindo perdão e Cristo o aceitou. Isso nos mostra que nunca é tarde demais para nos voltarmos para Deus, mesmo em nossa hora mais sombria. Este momento crucial também nos ensina que nossas ações não nos salvam, apenas a fé em Cristo. Porque se as ações salvassem, qual o mérito que esses ladrões teriam? Ali só estava oferecendo a eles a salvação incondicionalmente. A única condição é crer. Aleluia! Creia, querido, que você pode receber Jesus pela fé e Jesus te tirar da condenação eterna. O humilde ladrão reconheceu seu pecado. Ele creu em Jesus. E às vezes me pergunto se ele ouviu as histórias de Jesus. Será que ele tinha ouvido? Será que ele sabia que Jesus tinha ressuscitado Lázaro dentre os mortos? Será que ele sabia que Jesus curou a muitos? Será que ele entendia que o reino de Jesus não era um reino físico vindo, mas um reino que salva nossas almas? Será que ele sabia disso? Talvez o humilde tivesse ouvido as histórias e os boatos, ou talvez não. Mas e se ele tivesse ouvido? Não é exatamente isso que gera em nós fé? Quando ouvimos os feitos de Jesus, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. De qualquer forma, o humilde pediu misericórdia e perdão e confiou em Jesus. Aleluia! Jesus então consolou o humilde, esse ladrão humilde. Jesus consolou o humilde com esperança. Quando ele diz em Lucas 23:43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Através, queridos, dessa história do humilde, desse ladrão humilde, aprendemos: Cristo recebe os humildes. O ladrão humilde reconheceu seu crime de viver em pecado. Ele acreditou no testemunho sobre Jesus e o humilde confiou em Jesus a sua eternidade. Aleluia! No versículo 42 de Lucas 23, ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus confirmou a esperança desse ladrão humilde. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, somente por meio de Cristo podemos ser salvos. Não existe outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos.
E por meio do humilde, aprendemos que todos os pecadores precisam de um Cristo. E não importa o número de nossos pecados, nunca é tarde demais para aceitar Jesus. Nunca é tarde demais para voltar para casa. Aleluia! Nunca é tarde demais para o Espírito Santo mover o coração do homem em direção a Cristo. Através do humilde, aprendemos a aceitar a Jesus. Devemos aceitar este dom. E como fazemos? Devemos admitir que temos errado. Devemos crer que Jesus é o Filho de Deus. E devemos crer que Jesus ressuscitou. Aleluia! Eu quero te convidar nesse momento, talvez seja a sua última chance. Confesse a Jesus. Confesse seus pecados. Confesse a Cristo que Ele é o Senhor da sua vida. Acreditar significa ter fé, confiar. E aquele que crê em Jesus e confessa-o com a sua boca, recebe para a salvação. Quando cremos com o coração para a justiça, mas é necessário fazer confissão com a boca. Diga você aí em voz alta: eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa pessoa com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Amém, Jesus. Receba um abraço gostoso do Espírito Santo. Graça e paz. Você ouviu o programa Feliz é Quem Tem Fé com Marta Reis, que volta amanhã às 2h da tarde.